Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 141, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema, as consequências ou melhor, o obsidiado. Eu ia dizer as consequências da obsessão, do obsidiado mesmo. Então, Sueli, ela continua dizendo assim, é nosso dever esclarecer a esses irmãos que o combate mais renhido que deverão travar não é contra o obsessor, pois a este é mister conquistar através do amor e do perdão. Então, dando-se sequência, no assunto de Sueli, até o vídeo anterior nós vimos que cada obsidiado traz consigo um infinito de problemas que muitas vezes não sabe precisar. Necessitam de nossa compreensão, que pedem-nos ouvidos atentos e caridosos, ansiando desabafar os seus conflitos. Nós já esclarecemos a respeito, dizendo que nem sempre o obsidiado admite. Não sei se você se lembra. Nem sempre o obsidiado ele admite que se encontra obsidiado. Nem sempre o alcoólatra, enfim, nem sempre esse que se encontra no caminho contrário aos desígnios de Deus, nem sempre o indivíduo ele admite que encontra-se transviado da justiça divina. Mas existe, não é generalizando, mas existe aqueles que costumam bater à porta das casas espíritas. É aí que os trabalhadores devem ter conhecimento. É justamente neste momento que os trabalhadores daquela casa espírita devem ter conhecimento da doutrina dos espíritos. Porque só mediante o conhecimento dos desígnios das leis de Deus, auridas através da doutrina dos espíritos, que eu de fato terei condições de ajudar, de orientar, de esclarecer aquele que vem à casa espírita em busca de ajuda. Mas eu devo ter conhecimento do espiritismo e não do misticismo, não do esoterismo, do exótico. Eu tenho que ter conhecimento. Por isso, se recomenda que em toda casa espírita séria deve existir um departamento que chama-se atendimento fraterno. O atendente fraterno, ele tem que ter
conhecimento muito profundo da doutrina dos espíritos, justamente para que ele saiba, justamente para que ele possa, mediante todos os casos que bater à porta daquele atendimento, que ele possa, de certa forma, discernir separando o joio do trigo, orientando as pessoas corretamente, e não conforme vemos em muitas casas espíritas. Muitas casas espíritas atende um público imenso, né? Mas não possuem elas atendimento fraterno. E se possui, são atendentes que são mais místicos do que os místicos. São atendentes que 5 minutos de diálogo com aquele paciente, logo já vai dizendo assim, você está com a tua mediunidade parada, por isso que está te acontecendo tudo que está te acontecendo na tua vida. Esse é o primeiro erro cometido na casa espírita ou cometido pelos atendentes fraternos. O segundo erro, nós vamos encaminhar você para o trabalho de desobsessão. Hoje mesmo você vai trabalhar, você vai receber espírito, você, enfim, você tem que desenvolver a tua mediunidade. Mas a pessoa interroga, eu não tenho conhecimento nenhum do espiritismo. Você vai me colocar no trabalho de desobsessão? Eu não tenho conhecimento. Não se preocupe. Deus sabe o que faz. Isso é um erro gravíssimo. Eu já deparei muito com estas situações, por isso eu posso dizer. Então nós sabemos que não é por aí. É preciso ter bastante conhecimento de causa e de efeito. O trabalho é muito sério. É preciso ter uma grande responsabilidade, um grande compromisso. Caso contrário, em vez de ajudar o paciente obsidiado, a pessoa complica mais ainda o quadro pelo qual o obsidiado passa. Então, Sueli diz assim, vamos voltar um pouquinho novamente. Ela diz que é nosso dever esclarecer a esses irmãos que o combate mais renhido que deverão travar não é contra o obsessor. Então, por exemplo, você chega à casa espírita dizendo, estive numa casa espírita tal e me disseram que eu sou obsidiado. Ou melhor, que eu estou sendo obsidiado por muitos espíritos. Tem casas espíritas que eles dizem até quantos espíritos obsidiam aquele paciente. 10 espíritos. Até parece que eles têm bola de cristal. Eles sabem até o nome dos obsessores, dos 10 obsessores. Então, Sueli está nos dizendo que é nosso dever esclarecer a esse irmão obsidiado que o combate mais renhido
que deverão travar não é contra o obsessor. Nós não temos que combater 24 horas o obsessor, mas sim contra a si mesmo. Porque nós sabemos que se o obsessor encontra-se com a gente, se ele se encontra comigo, porque semelhante atrai semelhante. Porque eu possuo predisposições, eu possuo algo que lhe atrai. Eu o prejudiquei em vidas passadas e que estou fazendo nesta existência para modificar esta situação de vidas passadas. Como já dissemos muitas vezes, muitas pessoas vão à casa espírita para descarregar aquela carga negativa que ele diz assim: nossa, hoje eu tô com peso na cabeça, eu tô com peso nas costas. Então ele vai à casa espírita, recebe um passe, desaparece aquele peso e ele sai do mesmo jeito que entrou. Então tem pessoas que não estão preocupadas com a reforma íntima, a mudança de hábito, comportamento, de atitude. Eles não estão preocupados com a reforma do caráter. Porque quanto mais eu me modifico para melhor, modifica-se também os obsessores que, interligados a mim, através das vibrações, se encontram. Nós já dissemos aqui várias vezes, vamos repetir, devemos procurar a casa espírita para nos instruirmos a respeito de como lidar com os nossos, ou melhor, lidar com as nossas predisposições, lidar com os nossos obsessores. Não devemos procurar a casa espírita para nos livrar do obsessor em um trabalho apenas de desobsessão. Se alguém te disser assim: hoje, pela primeira vez você veio, fica tranquila ou tranquilo, porque os teus obsessores foram amarrados, trancados, no meio da mata virgem. Essa mata virgem eu procuro até hoje, eu não acho ela. No fundo do Oceano Pacífico. Eu nunca vi isso. Os obsessores foram trancados. O que aquela pessoa fez e tem feito para merecer se livrar do teu obsessor assim, com a facilidade tão... Eu costumo dizer, gente, me mostre, me diga onde é essa bendita casa que eu vou lá com os meus obsessores também. Se eles prometem trancar os meus obsessores lá no meio da Mata Virgem e lá no fundo do Oceano Pacífico, eu vou lá também. Mas eu não vou não. Você sabe por quê? Porque isso é charlatanismo, isso é palhaçada. Ninguém tranca ninguém. Nós não temos o poder de trancar nem o nosso pensamento, que dirá um espírito. Quantos espíritos você está vendo aí ao teu lado agora? Ah, eu sou médio vidente, eu estou vendo 2. Pois bem, tente trancar eles para você ver se você consegue. Como no caso de José de Arigó, né? José de Freitas, o Arigó.
quando eles prenderam José de Arigó por exercício ilegal da medicina, tudo perturbação das pessoas na época, porque ele não estava exercendo a medicina ilegalmente nenhum. Então, Dr. Fritz, naquele momento que os policiais chegaram, Dr. Fritz ali estava trabalhando através de José de Arigó. E Dr. Fritz disse, mais ou menos assim: pois prenda o médium, porque a mim vocês não conseguem. Então essa questão, prender os obsessores nas matas virgens, isso é tudo mistificação. E outra, num trabalho só de desobsessão na casa espírita, não se resolve todas as pendências entre o obsidiado e o obsessor. Há casos que o obsessor é levado à casa espírita 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, recebendo auxílio do plano maior, desde que o obsidiado também no corpo físico, fazendo a parte dele. Porque os benfeitores espirituais usam aquele lema: ajuda-te, que o céu te ajudará. Pois não pensemos que os benfeitores espirituais leve para os hospitais espirituais os meus obsessores, trate deles lá, e eu aqui no corpo físico, na imoralidade, na promiscuidade, que não. Porque o tratamento dos meus obsessores no plano espiritual se dão graças à minha persistência no caminho do bem, na prática do bem, no amor ao próximo, incessantemente. O auto-perdão, o perdão, reconhecer o erro, na busca da reconstrução, da reparação dos erros, na mudança de caráter, mudança de moral. Pois bem, a pessoa, nós temos que nos conscientizar-se disso, de que devemos ir à casa espírita para adquirirmos conhecimento, para aprendermos a lidar com os nossos obsessores no nosso dia a dia. Como já dissemos em outros vídeos, a autodesobsessão, a desobsessão, ela ocorre da porta da casa espírita para fora, em casa, na rua, no trabalho, onde quer que nos encontremos. E não só dentro da casa espírita. Quantas pessoas se preocupam apenas com o interior da casa espírita, mas lá na rua bebe, fumam, churrasco. Nesse Natal mesmo, por exemplo, 2023, quantos milhões de mesas lautas dos espíritas
leitoa, frangos assado, tudo quanto é tipo de carne e de bebida. Será que é por aí a autodesobsessão? Nada contra, mas é aquela situação. Um aluno que daqui 6 meses pensa prestar um concurso, 6 meses antes ou um ano antes, ele já deve insistentemente estudar todas as matérias que ele imagina que possa cair naquele concurso. Todos os dias, ininterruptamente, para que no dia do concurso, né, ele possa passar direto ou ficar entre os melhores. É uma luta. É uma luta incessantemente. Então, a casa espírita, os membros, os integrantes, devem ter conhecimento. Tem que ter conhecimento para orientar as pessoas corretamente. Esta evangelização de espírito é da responsabilidade dos integrantes da casa espírita instruir todos que ali bate em busca de ajuda. Ajuda não importa em que sentido, em todos os sentidos. Tanto espiritual, quanto físico, carências, necessidades patológicas, transtornos neurológicos. Os integrantes da casa espírita, eles devem ter conhecimento, eles têm que ter esse conhecimento. É da responsabilidade, justamente para que a pessoa inicie no caminho certo, desde o princípio. O professor, de vez em quando, ele me diz assim: meu filho, tudo que se começa certo, termina certo. Tudo que se começa errado, termina errado. E é uma realidade. E isso é real. Isso é fato. Quantas pessoas que tiveram a má sorte, eu vou usar esse termo, né? Com todo respeito. Que tiveram a má sorte de conhecer o espiritismo através do esoterismo, do misticismo, do exótico. Luiz, mas o esoterismo é espiritismo? Não. O exótico? Não. O misticismo? Não. Mas você acabou de dizer quantas pessoas que tiveram e que tiveram a má sorte de conhecer o espiritismo através do esoterismo. Porque eu não sei se você sabe disso. Hoje todo mundo diz que frequenta o espiritismo. São esotéricos, dizem que são espíritas. Umbandistas, dizendo que são espíritas. Cartomante, dizendo que são espíritas, sendo que estão todos equivocados. Não tem nada a ver com o espiritismo, esses ramos todos criados pelas pessoas. Então, se a pessoa
tem sorte de encontrar os desígnios de Deus fora dessas agremiações, feliz dessa pessoa e infeliz daquela outra pessoa, porque o trajeto dela vai ser assim, marcado por dores, lágrimas e sofrimento. Por quê? Porque é óbvio que a pessoa não consegue lograr êxito ali, a não ser só servir de cobaia àqueles espíritos ali inferiores. Então a responsabilidade dos integrantes da casa espírita é muito grande. Não devemos brincar com coisas sérias. Não podemos brincar com o espiritismo. Vamos para o próximo vídeo.